Alaie, quando beija, tá beijando mal. Seja bem-vindo a Carlo Dive, nome do meu canal, mais uma vez aqui. Hoje venho reagir a um vídeo produzido pelos brasileiros sobre a religião tradicional praticada no Brasil. Religiões afro-brasileiras. Devo dizer que a reação desse vídeo vamos fazer em paralelo às religiões tradicionais aqui em África. Quero trazer um pouco sobre África relativamente às religiões tradicionais. Devo dizer que o vídeo há de ser super interessante. Desde já eu quero lhe convidar, deixe seu like, deixe a sua subscrição, comente no meu vídeo e bora nessa. As religiões de matrizes africanas são parte da diversidade religiosa do Brasil. É interessante perceber isso, não é? Que há muitas religiões no Brasil que têm como raízes a própria África. Dá para ver até pelas batucadas e pela maneira de dançar. Algumas dessas manifestações que têm como referência a cultura trazida pelos africanos durante mais de 300 anos de escravidão estão Catimbó, Cabula e principalmente Umbanda e Candomblé. É interessante que alguns nomes vão mudando em função à distância, não é? Alguns termos aqui são meio que novos, não é? Mas em parte as práticas religiosas, os cultos dentro da religião tradicional são quase as mesmas. Estou a falar, por exemplo, aqui em África, existem termos diferentes na África subsaariana, na África Oriental, na África Central, na África Ocidental, na África do Norte, mas as práticas das religiões tradicionais são quase que as mesmas, não é? Que se propagaram com mais intensidade pelo Brasil. Desde sua chegada ao Brasil, é interessante ver que tem folhas espalhadas, não sei se é a igreja ali, não é? Mas dá para perceber que é um local de culto tradicional. Tem aí algumas folhas espalhadas. É interessante que o que vai identificar as religiões tradicionais de matrizes africana, principalmente aqui em África, é a questão de raízes, é a questão de plantas, é a questão de árvores, é a questão de folhas, alguns animais e não só alguns instrumentos. Esses instrumentos todos, essas coisas todas vão marcar, são muito presentes no próprio culto das religiões de matriz africana. Em algum momento é farinha, é galinha, é pombo, é cabrito. Portanto, esses animais são animais muito usuais, muito frequentes, não é? A serem usados nos cultos esses praticantes foram alvo de perseguições por manifestarem a sua fé. Mas ainda hoje, em 2015, os episódios de intolerância religiosa fazem parte do cotidiano. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil destaca essas manifestações brasileiras e de forte ligação com a África. De acordo com o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. É interessante isso porque as religiões de matriz africana, aqui em África principalmente, antes da presença colonial aqui, eram praticadas com maior liberdade, com maior tranquilidade. Não havia aquela coisa de discriminação, não é? Dessas religiões. Naturalmente que com o aparecimento dos colonos aqui, vão implantar até em alguns africanos, filhos, em algum momento, esta questão de ridicularizarem a religião tradicional de seus pais. Tanto é que depois o culto tradicional começa a não ser bem usado e aceito, até mesmo em alguns estados africanos. Portanto, isto não é simplesmente, não é a questão do Brasil. Aqui também, houve também aqui a perseguição e há mesmo hoje relativamente à tradição, a religião tradicional. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.
relativamente a essas práticas, em alguns países africanos não são praticadas em público. A pessoa é estigmatizada quando é vista com aquelas roupas em público, não é? Em alguns estados até as pessoas são perseguidas por conta disso, não é? Naturalmente que as pessoas devem pensar muitas e várias vezes para fazerem parte dessa religião. É normal você perguntar a alguém a religião da pessoa e não lhe conseguir dizer a verdade por pensar e temer essa estigmatização. O candomblé é uma religião de matriz africana, portanto, seu nascedouro, sua fonte está na África e em diversas regiões africanas, sobretudo no sudoeste africano, se constituiu no Brasil como sendo uma religião onde se cultuam divindades africanas. E essas divindades africanas, de origens diversas, se identificam com elementos da natureza, com sentimentos, com emoções. É interessante isso, não é? Porque algumas divindades anteriormente foram pessoas vivas, que depois de mortos, não é? Se transformam em deuses. Em algum momento são indivíduos que tinham experiências ligadas mesmo a questões da própria natureza, da produtividade, a alguns fenômenos naturais, que é questões de chuvas, trovoadas, portanto, e essas pessoas, enquanto vivos, transmitiram essas experiências aos mortos. Quando mortos, esses indivíduos transformam-se em deuses, transformam-se em divindades que é preciso cultuar. É por isso que, em algum momento, essas pessoas são cultuadas em algumas árvores específicas, não é? Portanto, vai-se aquela árvore, cultua-se essas divindades, esses indivíduos. Estou a ver que, por exemplo, aí na imagem temos aí algumas árvores, algumas plantas, que em algum momento isso está ligado às divindades africanas. O candomblé é uma religião que se constitui de processos sincréticos que foram constituídos a partir da sua relação com a Igreja Católica, o cristianismo, a partir da sua relação com cultos, vivências, saberes e a própria cultura indígena já existente aqui. É interessante, é muito interessante isso, não é? Quando falamos de candomblé, aqui em Moçambique nós chamamos de maziones. Aqui em Moçambique é maziones. O que há de ter sido maziones? Maziones é que é uma religião intermediária relativamente à religião tradicional e à religião moderna, tida como moderna, a religião cristã. A conversão, no processo de conversão da religião tradicional à religião cristã, no meio há ali um processo de transformação que as pessoas passam por uma religião mazione, em que na religião mazione caracteriza-se por envolver todas as práticas, sejam as práticas da religião tradicional, sejam as também da religião cristã. Mistura-se, usa-se a Bíblia, considera-se Deus, acredita-se em Jesus, acredita-se no Espírito Santo, mas também vai-se acreditar também nos mortos, nas práticas de Kupatla, nas práticas de Kuchinga, práticas que poderei explicar, não é, ao longo do vídeo. Portanto, na religião candomblé, para este caso, que é mazione, aqui em Moçambique, há mistura dessas práticas religiosas, seja as tradicionais, quer sejam as cristãs. É interessante ver essa questão de batucada. São muito frequentes essa questão de batucadas nessas religiões, principalmente aqui em Moçambique, nas religiões de Mazione. Essas batucadas são muito feitas porque é prático e é usual que nas religiões de matrizes africanas haja manifestação de espírito. As pessoas podem manifestar, podem também profetizar, podem entrar em comunicação com os mortos, com os ancestrais, e portanto esses processos em algum momento acontecem muito até com as próprias batucadas. As batucadas em algum momento
são parte do processo ritualístico dentro das religiões de matrizes africanas. Quer dizer, não tem como haver manifestação, interferência, comunicação com o além sem fazer essas batucadas, sem fazer essas danças. Em algum momento as pessoas giram, as próprias roupas, os próprios fios, as próprias correntes, a própria forma de estar dentro daquele lugar é ritualístico. Por exemplo, a roupa que essa senhora traz, essa roupa é totalmente ritualista. Naturalmente que, dependendo de uma religião a outra, das tradicionais, a pessoa pode trazer uma roupa preta, que em algum momento essas roupas pretas, tidas como luto, são roupas postas por indivíduos que perderam o ente querido, ou também podem ser roupas que expressam poder por parte dos líderes dessas religiões de matrizes africanas. Como também podem trazer roupas verdes, podem trazer roupas vermelhas, que em parte vão simbolizar sangue em algum momento desses animais, de cabritos, de bodes, de galinha, de pombos, significando que a pessoa foi, não é, ungida pelo sangue daqueles animais, está em contato extremo, não é, com esses mortos. Para os detratores das religiões de matriz africanas, está todo mundo no mesmo saco. Umbanda e Candomblé são, entre aspas, classificados como macumbeiros. Então, para eles, o ataque é uniforme. É interessante isso porque, mesmo aqui em África, ainda existe essa questão de não se saber separar o curandeirismo dos maziones ou do candomblé ou de outras religiões de matrizes africanas, não é? Também porque as práticas são quase que similares, não é? Embora os curandeiros estejam mais ligados à questão de curar, à questão de feitiçaria de forma estritamente feitiçaria, sem muita prática de adoração de deuses. Estou a falar, por exemplo, na questão de adorar, as práticas mesmo de adorar e não só envolver as pessoas a adorar. É por isso que em algum momento é possível você encontrar um curandeiro só com 2, 3 pessoas fixas numa palhota e trabalham simplesmente naquela palhota, não tem aquela questão de converter, de evangelizar, de trazer outras pessoas àquela prática, não é? Diferenciando-na de outras práticas, como o caso de Mazione e outras práticas. Não faz diferença nenhuma. E tentem fazer, aí um movimento importante de observar que toda essa cultura ela é criminalizada. Seja do ponto de vista da religiosidade, seja do ponto de vista da cultura mesmo, né? O samba é marginalizado, a capoeira é criminalizada, a prática religiosa ela é criminalizada. Então, se você tem uma construção eugênica em que só os valores brancos de civilização da Europa é que tem a ver com o cristianismo, né, obviamente você vai estigmatizar todas aquelas práticas religiosas que não tem a ver com essa valor de civilização. A África ela está muito presente, né, no seio. Essas por acaso são nossas imagens, são muito nossas. O caso daqui de Moçambique, temos máscaras que usamos nas danças de Mapico, na cultura Maconde, na zona de Cabo Delgado, não é? Onde cria-se a mistificação do indivíduo por detrás da máscara. São danças que é preciso que esteja de máscara e escondendo a real imagem do indivíduo que está dentro. Isso em parte cria aquela questão, mistifica o próprio processo de dança, a própria cerimônia, a própria prática cultural, não é? Há muita mitologia no meio disso, não é? Por detrás da máscara, há várias histórias, há várias lendas por detrás disso. Construção da religiosidade. Mas isso é tirado sempre, ao ponto que Moisés, que era um africano, que nasceu no Egito, se transformou no Charlton Heston, né? Aquele branco que todo mundo sai atrás dele, que o filme criou. Na verdade, ele era um negão cheio de neguinho atrás dele. Ainda recebe os mandamentos, né, no Monte Sinai, que está na África até hoje.
lá no Egito. De acordo com o último censo de 2010, menos de 1% da população brasileira pratica as religiões de matrizes africanas. Mas esse número não condiz com a realidade, já que ele não expressa a quantidade de pessoas que, juntamente com outras religiões, frequentam os cultos de matriz afro. As primeiras missões cristãs que vêm para cá, vêm para converter os índios, vêm para converter os escravos. Isso é discriminação, isso é preconceito, isso é intolerância. Isso é um desrespeito claro. Para combater a intolerância, praticantes de várias religiões participam desde 2008 da caminhada em defesa da liberdade religiosa. Esses são puramente maziones mesmo. Gente, era isso que me propunha a trazer reagindo a este vídeo. Naturalmente que há muita coisa que se pode dizer relativamente a religiões de matrizes africanas. A ideia neste vídeo é existir uma aceitação de que esta religião existe. Portanto, as pessoas são livres de seguir qualquer religião que quiser. No meu caso, eu sou de uma religião que eu não vou dizer aqui, mas sou livre de o fazer. Bem, eu na verdade quero pedir, deixa aí seu like, deixa a sua subscrição, deixe também o seu comentário. O que você achou do vídeo? Naturalmente que quero crescer nisto e portanto peço, não saia desse vídeo sem deixar seu like, sem subscrever no canal. E muito obrigado! E peço, apoie o canal, pode doar algo neste canal, deixo aí alguns contactos meus, se quiser ajudar o canal, vou agradecer e muito obrigado. Valeu!